amigos, estamos de volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Ellen Van Bach. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: como a doutora Van Bach analisou a escrita automática, né? E aí, ela, recapitulando um pouquinho do vídeo passado, a doutora falou: movida talvez tanto pelo interesse em poupar meus móveis, quanto pelo desejo de desenvolver a introvisão da comunicação com os espíritos, sugeri que tentássemos a escrita automática em lugar das inclinações da mesa. Ana ofereceu-se como voluntária para ser a redatora automática e demos início à experiência. Sentamo-nos em torno da minha mesa de jantar dançarina, agora misericordiosamente em paz. Induzi Ana a um estado de profundo relaxamento. Coloquei papel e caneta ao lado dela e declarei-a capaz de receber mensagens e expressá-las por escrito. Ana pegou na caneta e, muito devagar, principiou a escrever. Como os seus olhos permanecessem cerrados, um de nós tinha de virar constantemente as páginas do caderno e era difícil compreender-lhe a escrita. Aprofundei-lhe o transe e anunciei que ela seria capaz de escrever com os olhos abertos sem precisar sair do transe. As palavras entraram a fluir. A pretensa entidade disse ser Eitan, a mesma que respondera às nossas perguntas por meio das inclinações da mesa. Fizemos-lhes certo número de indagações, algumas das quais foram respondidas, outras não. Um membro do grupo perguntou a certa altura da sessão: "Você pode dizer-nos quem era numa vida anterior?" Seguiu-se longa pausa. Depois, Ana começou a escrever. "Não." A pessoa que fizera a pergunta continuou: "Você nos conhecia?" Resposta, né? A mão de Ana escreveu mais depressa. "De um modo ou de outro, eu os conhecia a todos, mas vocês ainda não podem e talvez nunca possam compreender as dimensões em que estão tentando conversar. Esperem até poder compreender. As habilidades psíquicas cósmicas estão além da maioria das mentes mortais. A mente precisa ser treinada para ir além. Mike está aprendendo e Ana está no limiar. O medo detém a maioria." O interrogador continuou: "Você não pode dizer-nos mais alguma coisa a seu respeito?" Desta vez a resposta veio depressa: "Não posso dizer nada, como vocês não podem falar-me do seu passado. Um dia compreenderão." Eu estava preocupada com a possibilidade de que o nervosismo de Ana em relação à sua capacidade psíquica viesse a significar que ela não devia continuar o processo de escrita automática. Perguntei à hipnotizada Ana: "Ana deve continuar escrevendo em presença de outros?" A caneta hesitou, mas depois escreveu à pressa: "Ela está com medo, e embora fascinada, também se arreceia um pouco da opinião alheia. Eu poderei prosseguir enquanto ela me quiser. Ela quer trabalhar com o grupo porque as pessoas lhe trazem segurança e são uma fonte de força. A segurança lhe é necessária agora, sobretudo porque ela está só." O intercâmbio inicial com Eitan fixou o tom dos 4 meses de experiências que se seguiriam. O grupo reunia-se todas as quintas-feiras à noite para fazer perguntas a Eitan e para ver Ana escrever as respostas. Era bom ter minha mesa de jantar descansando outra vez tranquilamente sobre o chão. Eu tivera minhas dúvidas quanto à real associação da mesa com algum fenômeno paranormal, mas, na verdade, acredito que estivera em ação alguma forma de radiação, uma espécie de radiação. Os movimentos da mesa também são difíceis de descrever em termos do movimento físico comum. O que realmente parecia óbvio era que, como meio de comunicação com o mundo invisível, a mesa era um instrumento laborioso e desnecessário. À medida que continuaram as reuniões de grupo, formularam-se a Eitan perguntas sobre nossas vidas práticas e cotidianas. A tentação de descobrir o que vai acontecer nas próximas semanas ou nos próximos meses está dentro de todos nós. E desconfio que sempre que aparece algum fantasma e nos dá a impressão de querer comunicar-se conosco, ansiamos por conseguir alguma previsão do futuro. Se bem a entidade que dizia chamar-se Eitan respondesse de quando em quando às nossas perguntas, as mais das vezes discorria sobre temas filosóficos.
Algumas evasões de Eitan impacientaram o grupo, cujos membros desejavam respostas verdadeiras que se pudessem confirmar no mundo real. A caneta de Ana, supostamente guiada por Eitan, começou a cooperar. A escrita automática indicava que Ana estava grávida, mas teria um aborto ou mau sucesso e por isso ele, Eitan, não nasceria dela. Tal era a razão, proclava a escrita automática, porque Ana estava aberta a esse espírito e podia comunicar-se através da escrita automática. Eitan fez diversas predições, além das que anunciou a respeito de Ana. De 4 delas, uma revelou-se parcialmente verdadeira, outra totalmente verdadeira e 2 jamais ocorreram, o que não deixava de ser um pífio registro de êxitos. Eitan dizia com frequência que estávamos perdendo tempo com perguntas sobre o que aconteceria a cada um de nós num futuro próximo. De uma feita, escreveu impaciente no bloco de anotações: "Chega dessas bobagens de salão! Vamos tratar de assuntos sérios." No decorrer das sessões de escrita automática, o grupo começou a dividir-se em crentes verdadeiros, céticos moderados e um grupinho para o qual o que estava acontecendo devia ser possessão pelo espírito, descrita em livros sobre ocultismo. Em pouco tempo, perdíamos mais tempo discutindo a respeito do fenômeno do que estudando. Numa tentativa para atalhar a crescente dissensão no grupo de pesquisa, tornei a hipnotizar Mike. Eu mesma me sentia mais à vontade trabalhando com Mike, que possuía uma formação científica e cujo material era dele mesmo e não de uma pretensa entidade. Entretanto, depois de Mike haver ocupado o centro do palco em várias sessões do grupo, Eitan voltou através da escrita automática de Ana e disse: "Ana sente-se rejeitada quando não participa pela escrita. Logo serei capaz de falar através dela." Refleti na mensagem. Se o subconsciente de Ana participava ativamente do fenômeno, e eu tinha certeza de que ele participava pelo menos em parte, era aparentemente importante para ela que as atenções do nosso grupo de pesquisas voltassem a focalizá-la. Na sessão seguinte, Ana reiniciou a escrita automática. Em seguida, depôs a caneta sobre a mesa e, de olhos fechados, pôs-se a produzir sons estranhos com a garganta. Após alguns minutos de luta, surgiu finalmente uma voz muito parecida com a sua, porém mais lenta e mais profunda. Eitan chegara e falava através de Ana. Mais tarde, Ana declarou que não tinha lembrança alguma do que dissera ao falar como Eitan. A comunicação oral fora muito mais rápido do que a comunicação pela escrita automática. O conteúdo do material também mudara. Eitan mostrava-se ainda menos disposto a responder às nossas perguntas de todos os dias, quando falava através de Ana. Em compensação, dissertava sobre dimensões além do plano físico. Prestei-lhe uma atenção muito interessada e observei-a bem de perto quando Ana entrou em transe. Sua respiração fez-se mais lenta, como lhe acontecera sob o efeito da hipnose. Não consegui detectar nenhuma diferença essencial entre o transe mediúnico e o transe hipnótico. Notei que não havia gestos nem movimentos físicos além dos da laringe, dos lábios e da garganta. Isso também é típico dos sujeitos hipnotizados. Que era o que Eitan ensinava? Na essência, o material que nos chegava através de Ana parecia-se muito com o que transmitiam os médiuns no mundo inteiro. Só que nesse caso, Ana não se comunicava com outros espíritos mortos nem se utilizava de Eitan como de um espírito orientador. Em lugar disso, quando entrava em transe e principiava a falar como Eitan, éramos todos mimoseados com um sermão. Sei que em todas as partes do mundo há médiuns que proclamam ideias, e cada grupo reunido propende a acreditar que a atenção do resto do mundo deve ser chamada para as ideias que assim recebe. Muitas vezes as entidades dizem que é preciso publicar num livro todo o material revelado através da escrita automática ou da mediunidade. Creio que cada grupo revela os tipos de compreensão e introvisões que os seus próprios membros atingem no mundo material e que estas se expressam através de um membro do grupo que se torna o médium. Nesse sentido, posto que
eu não negue a presença de entidades de outros mundos, creio que o que emerge é uma nova forma de entendimento do nosso lugar no universo. Cada grupo aprende à sua maneira, cada líder ensina o que pode ser compreendido no grupo. Todos achamos o material interessante, mas a dissensão no seio do grupo continuou a crescer. Havia muita desconfiança em relação a Ana e ao material que provinha dela, porque parte dele contrariava as crenças de 2 membros do grupo. Numa sessão, o membro mais desconfiado pediu a Ethan que nos dissesse quem fora ele em sua última existência, para que pudéssemos avaliar o material que nos estava proporcionando. Mike e eu achávamos inútil verificar as credenciais de uma entidade supostamente morta. Se as ideias fossem interessantes e proveitosas, podíamos adaptá-las. Se o não fossem, devíamos descartar-nos delas. Mas, por estarmos Mike e eu em minoria, a fuzilaria de perguntas dirigidas a Ethan continuou. Na reunião seguinte, Ana entrou incontinente em transe e com a voz de Ethan disse o nome e a ocupação que tivera em sua última vida. Ethan contou-nos que fora professor de arte em Nova York e morrera no princípio do século XX, e acrescentou que poderíamos examinar-lhe a biografia. Por estranho que pareça, a informação satisfez alguns membros do grupo. A mim me pareceu impertinente. Depois de Ethan haver dado seu nome, posição e número de série dos membros céticos do grupo, fiquei sabendo que o grupo se reunira várias vezes sem mim, a fim de consultá-lo. A essa altura, Ana já não precisava de indução hipnótica para entrar em transe e se tornava claramente uma médium com recursos próprios. Um fervor religioso pareceu tomar conta do grupo quando ela entrou em transe e nós ouvimos o sermão. Eu me sentia cada vez mais constrangida. Esta não era, de certo, minha ideia de parapsicologia. Enquanto o grupo se mudava e se alterava, ao passo que Ana se transformava em médium pelos próprios meios, comigo estavam acontecendo coisas que nunca esperei viessem a acontecer e que tratei com suma cautela. Vejo agora que eu decidira estudar-me como sujeito de pesquisa porque outros membros do grupo se estavam apropriando de Ana. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.